Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E agora nós vamos falar em Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que a Bíblia diz acerca da pureza na vida. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para aqueles que são contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: como é que você está diante de Deus? Será que você tem vivido uma vida de pureza diante do Senhor? Essa frase me chama muita atenção. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para aqueles que são contaminados e infiéis. E é uma realidade, né? A gente vê que aquelas pessoas que são simples de coração, singelas diante de Deus, vivem uma vida transparente, sincera, pura diante de Deus, elas não veem maldade em todo mundo. Pelo contrário, como elas são puras de coração, elas acreditam nas pessoas, elas amam as pessoas, ela não vê defeito em tudo e em todos, exaltando, né, as dificuldades, os problemas das pessoas. Pelo contrário, exaltando sempre as virtudes, as qualidades. Tem até uma historinha que diz que numa cidade havia um homem extremamente horrível, assim, um cara que ninguém gostava, o menino problema da cidade, um cara bem complicado, que daí num determinado dia da sua vida ele veio a falecer. E aí toda aquela cidade festejou, né? Soltaram foguete, comemorando a morte daquele rapaz. E havia um velhinho que morava a uma certa distância da cidade. E aí o que acontece? As pessoas da cidade, uma das pessoas da cidade foram até esse velhinho que morava numa área rural, afastado da cidade, falando para ele que aquele rapaz problemático tinha falecido e a cidade estava em festa por causa disso. Agora é interessante o que esse velhinho falou para esse rapaz que trouxe essa notícia. Ele olhou para o rapaz e disse assim: pois é, esse menino, esse moço, tinha olhos azuis tão bonitos. Moral da história, o que nós podemos aprender com tudo isso? O velhinho, lá do interior, longe da cidade, foi o único que conseguiu enxergar uma virtude, uma qualidade, algo que era bom na vida daquele rapaz. Enquanto todos aqueles comemoravam pelo garoto problema da cidade, esse velhinho conseguiu enxergar, mesmo naquela vida, né, tão difícil, tão complexa, uma virtude, uma qualidade, algo de bom que aquele rapaz tinha. Então é assim que nós devemos viver, querido, vendo as coisas boas da vida, enxergando as coisas boas das pessoas, e não vendo defeito em tudo e em todos, achando que todos estão contaminados, todos são infiéis. Isso aí é baseado na justiça própria. A Bíblia diz: antes o entendimento dessas pessoas que acham que tudo e todos estão contaminados e são infiéis, é que a consciência dessas pessoas está contaminada. E na verdade eles veem nos outros aquilo que ele mesmo é, porque o outro é um reflexo de mim mesmo, é um espelho do meu próprio ser. E muitas vezes a gente joga as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas mazelas nos outros, porque nós mesmos somos frustrados, somos decepcionados com nós mesmos. Então nós precisamos ver as coisas na vida com pureza, com motivações corretas. Precisamos amar as pessoas, precisamos aprender a valorizar aquilo que o outro tem de melhor, maximizar as virtudes alheias e minimizar os defeitos das outras pessoas. Como também na nossa própria vida, precisamos potencializar o nosso ponto forte e trabalhar na medida do possível nossas áreas de deficiência. É assim que nós temos que enxergar na vida. O versículo 16 diz que esse tipo de pessoa, né, são os legalistas, são aquelas pessoas farisaicas, geralmente pessoas hipócritas, religiosas, né, baseadas no seu orgulho, na sua justiça própria, pessoas que acham defeito em tudo e todos, né, que acham impureza em todas as coisas, em todo tipo de pessoa. São pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas acabam negando o Senhor com as suas obras, com seus feitos, com seus atos, e assim se tornam desobedientes e reprovados
para toda boa obra. Então, se nós queremos ser aprovados por Deus, precisamos ter um coração como o coração de Jesus. O coração de Jesus era movido de íntima compaixão com relação às pessoas. O coração de Jesus era um coração que acreditava no outro, que confiava no que tinha, claro, discernimento espiritual, né? Ele não era um bobo, um lesado, uma pessoa fácil de se extorquir, enganar ou lesar. Não, pelo contrário, Jesus era um homem maduro, um homem sábio e de extremo, de muito discernimento das pessoas. Era capaz, pelo poder e a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, até discernir o lado obscuro do coração das pessoas e confrontá-los mediante a verdade, mediante os ensinamentos precisos que ele mesmo deixava com relação ao reino de Deus, com relação... Assim nós temos que ser. Temos que ser agradáveis diante de Deus. Temos que ser obedientes diante do Senhor. Temos que ser aprovados quanto aos nossos feitos, quanto às nossas obras, quanto à maneira como nós lidamos com a nossa própria vida e a maneira como nós enxergamos. Lembre-se disso. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Santifique-se diante do Senhor. Guarde o teu coração das contaminações deste mundo. Livre-se de tudo aquilo que é impuro, pornografia, sujeira. Use as redes sociais para a glória de Deus, para a bênção da sua vida. Construa uma vida em Deus, uma vida interior baseada na palavra de Deus, na oração, na leitura de bons livros, não é verdade? Em bons ensinamentos. Construa uma vida, um edifício espiritual diante de Deus em consagração, honra e pureza de coração. E aí nós falamos de motivação. É mais do que fazer, é o porquê nós fazemos. E nós precisamos constantemente avaliar o nosso coração, refletirmos sobre que tipo de vida temos levado e a maneira como nós temos enxergado as pessoas. Que Deus te dê graça, que você seja puro aos olhos de Deus e também puro com relação ao olhar para as outras pessoas. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.